Olá, minha gente linda, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um livro que eu li recentemente, que eu acho muito importante que todos os educadores tenham acesso e consigam ler. Esse livro é Como Ser um Educador Antirracista, da Bárbara Carini. Então, gente, esse livro aqui eu li recentemente, acho que deve ter sido nas leituras do mês passado, e eu acho muito interessante os pontos que ela aborda aqui. Eu acredito, como todo mundo sabe, né, meu TCC é sobre as relações étnico-raciais, então vai ter bastante conteúdo sobre isso, sobre esses tipos de livro que eu tô lendo, né, porque como eu disse lá no livro do Silvio Almeida, como eu já tô lendo, eu acho que possa ser legal também para quem é dessa área ter acesso a esses livros, conhecerem um pouco mais. Esse daqui eu não tenho em PDF, eu só tenho físico mesmo, então, mas ele não é tão caro assim, ele foi R$35, se não me engano, na Amazon, mas acredito que vocês também devem conseguir encontrá-lo em sebos ou de segunda mão na internet, né? Eu acho muito importante esse livro porque ele traz uma reflexão sobre as práticas pedagógicas que estão inseridas na formação do professor, tanto na formação inicial como na formação continuada, e como essas práticas elas são moldadas por um currículo que, por vezes, como todo mundo sabe, é um currículo que não valoriza a diversidade dos nossos povos, é um currículo extremamente eurocêntrico, muito focado em trazer saberes que não estão presentes no nosso cotidiano educacional e de sociedade como um todo mesmo. Porque apesar de o Brasil ter sido colonizado pela Europa, vários povos já existiam aqui nessa época e vários povos foram trazidos também para cá, como é o caso dos negros durante a escravidão e dos povos originários, dos povos indígenas. Então esse livro aqui ele vai trazer uma reflexão bem profunda sobre os saberes que são ensinados na escola e a importância de ter um currículo que abranja essas diferentes formas de cultura, porque somos um povo multicultural. Então por que a educação ela está tão focada assim, em passar um saber que é um saber hegemônico, um saber que está extremamente focado não no seu povo de origem, mas a trazer vários outros pontos de vista, né? A gente pode ver de forma muito específica isso nas aulas de história. As aulas de história que a gente tem no ensino médio são muito pouco focados na história do Brasil em si, mas é muito focado na Idade Média, na pré-história, e acaba descaracterizando um pouco da história do nosso país. Quando ela fala do currículo, ela afirma sobre a importância de ter um currículo que seja mais abrangente das relações étnico-raciais, que não fique focado num saber monocultural, pluricentrado e eurocêntrico, brancocêntrico, e que de fato não potencialize um único tipo de pessoa, mas as pessoas de maneira geral. Mas ela vai fazendo críticas de como a sociedade tem feito isso nos últimos anos e colocando assim a diversidade em último plano. Ela fala também que o exercício da diversidade deveria ser o mais simples possível, né? Porque, como eu disse, todos nós somos diversos, não existe somente uma cultura, um tipo de religião, um tipo de saber, mas que essa diversidade não é valorizada pela escola. Um ponto muito importante que ela traz aqui no livro é sobre a valorização dos marcos civilizatórios. Então, nesse livro, basicamente, ela vai falar sobre a escola que ela idealizou e ajudou a fundar, que é a primeira escola afro-brasileira do Brasil, né? Mas que é a primeira escola afro-brasileira, a Escola Maria Filipa, e ela fala como que foi importante para ela pensar numa escola que não contribuísse com o currículo que já está em vigor, mas que de fato agregasse toda essa diversidade essa diversidade cultural de povos e de saberes dentro do seu currículo. Um ponto muito interessante que ela traz aqui no livro é quando ela fala sobre o calendário, como ela pensou criar o calendário. Eu acho que eu falei um pouco disso no vídeo do outro livro do Silvio Almeida, que eu vou deixar linkado por aqui em cima. Então foi de extrema importância, e nesse calendário ela colocou as datas que são muito importantes para nós como povo brasileiro, que é muito importante para nós como povo brasileiro ter esse referencial, essa valorização. E como vocês podem ver, eu deixei na tela passando as imagens, ela fala não só das datas comemorativas que
que estão no nosso calendário oficial, mas também das datas comemorativas que são muito importantes para o povo brasileiro, em especial para o povo baiano, porque nós sabemos que, por exemplo, o 2 de fevereiro, por ser a festa de Iemanjá, é muito comum, já muito enraizado dentro da cultura do brasileiro, principalmente do povo baiano, que todo mundo vê, né, as passeatas, vê nas praias também as oferendas que são deixadas para ela, mas que ela mantém também essas datas comemorativas que são de cunho cristão. E o importante, eu vi numa entrevista ela falando sobre isso, é que quando ela aborda essas datas que são religiosas, ela não aborda isso como uma verdade única e absoluta. Ela fala tanto das festas indígenas ou africanas, como das tradicionais cristãs, ela trata tudo isso como mitologia. Então é muito importante que a escola, por ser laica, ela não imponha essa religiosidade para as crianças, mas que ela de fato traga isso como, de maneira geral, porque todo mundo precisa saber, precisa conhecer, até para não estimular a intolerância religiosa, mas que também é muito importante trazer tudo isso de maneira geral. Uma parte muito importante, que também ela vai falando no livro, é sobre a importância da subjetividade e como não tem como você construir uma subjetividade positiva num jovem, numa criança negra, partindo do ponto de que os únicos lugares em que esses jovens, essas crianças se veem representados seriam a partir do viés da escravidão. E isso é muito, muito comum. Hoje em dia acho que um pouco menos, mas se a gente pegar a imprensa e a televisão, os audiovisuais de 10 anos atrás, a gente vai ver como é muito forte o papel do negro perpetuando sempre esse estereótipo de extrema pobreza, porque a gente não via pessoas negras no papel de protagonistas. Nós víamos apenas como empregados, ou como traficantes, ou como bandidos. Sempre eram retratados como pessoas ruins, como pessoas que não tinham um futuro, que não podiam esperar por um futuro melhor. No livro também ela traz como um dos últimos capítulos como que as pessoas brancas podem ajudar na luta antirracista, porque também, segundo ela, muitas pessoas questionavam ela, né? Falavam: Bárbara, como eu sou branca, como eu posso contribuir para uma luta antirracista? E ela vai falando sobre a importância de entender que lutar contra a branquitude não é lutar contra o indivíduo, não é lutar contra o branco individualmente, mas contra todo um sistema que perpetua privilégios para pessoas que têm um fenótipo específico. Então todas as pessoas que possuem aquele fenótipo são merecedoras de toda a boa sorte, de todas as virtudes, e as pessoas que não se encaixam nesse papel são as pessoas que, como eu já disse anteriormente também, são as pessoas que são merecedoras de toda a má sorte, de toda a miserabilidade que elas receberam ao longo dos tempos. Então, gente, eu acho o livro maravilhoso, fenomenal. Acho que eu fiz várias marcações. E eu nem gosto muito de marcar livro, mas eu acredito que esse livro aqui tem que ser, de fato, conhecido por todos os educadores, porque é muito bom mesmo. E eu também pretendo ter a oportunidade de conhecer a Escola Maria Filipa, porque eu acho que ela está fazendo um trabalho muito legal. Eu sigo ela nas redes sociais, o Instagram dela é um intelectual diferentona. Eu acho muito interessante a discussão que ela traz e que ela levanta sobre esse importante papel da escola na formação dos cidadãos. Então, gente, o vídeo de hoje foi só isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que não tenha ficado muito confuso também. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de deixar um like, se inscreverem no canal, deixar um comentário e compartilhar com os amigos de vocês. Um beijo cheio de carinho e até o próximo vídeo.